Alô? Professor? Sim. Professor Olavo, Adriana está me ouvindo? Adriana? Oi, Tudo professor bem? Olavo, do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E aí? Professor Olavo, a questão é a seguinte, enfim, para nós dessa geração de 42 anos que fomos manipulados e pelo ensino, pela mídia, que recebemos uma, entre aspas, classe média alta, uma boa educação e hoje, através de leituras de uma investigação crítica por preocupações pessoais, para quem aqui no Brasil está conseguindo compreender, através de muita investigação, né, leituras dos seus textos e de diversas outras leituras, o que está em curso no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, a reunião de Bretton Woods, o que a gente pode fazer efetivamente aqui no Brasil, porque a classe média é manipulada pela mídia, as estruturas dos partidos impedem que os cidadãos como nós, que conseguimos adquirir alguma consciência do que está em curso, se consiga chegar nos partidos. A estrutura do PSDB é impossível. Enfim, professor Olavo, dá muita agonia ouvir o seu programa, ler os seus textos, adquirir a consciência do que está acontecendo e não fazer nada. O que pode fazer nesse momento? Vou lhe dizer qual é o caminho das pedras. O caminho das pedras é o mesmo caminho que a esquerda seguiu desde há 50 anos. Primeiro, você tem que produzir uma nova cultura. Não adianta que você querer entrar na política eleitoral, entrar no terreno propriamente político. Você tem que preparar um ambiente cultural e sociopsicológico. Para isso é necessário formar uma nova geração de intelectuais altamente qualificados que possam sanear o meio cultural e educacional. Depois de você ter feito isso, então daí você tem uma base na sociedade. Note bem, a base do poder não é a estrutura do Estado, a base do poder não são os partidos, a base do poder é a sociedade. E, portanto, a cultura que orienta a sociedade. Sem formar uma nova geração de intelectuais muito sérios, capazes de desbancar esses vigaristas que estão hoje ocupando todos os postos, não é possível nenhuma ação na esfera eleitoral propriamente política. Então, quando houve, presta atenção, quando houve o golpe de 64, o que fez a esquerda? Ela mergulhou num profundo exame autocrítico, que levou mais de 10 anos. E então adotaram a estratégia do Antônio Gramsci, que era a de fazer primeiro a revolução cultural. Nós tivemos, uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos uma conta e dizemos, entre uma revolução cultural e uma revolução política transcorre pelo menos 30 anos. Foi exatamente o prazo que deu ali no Brasil. Eles começaram a revolução cultural nos anos 70 e chegaram ao poder em 2002. Agora, o pessoal conservador liberal está tudo com pressa. Eles querem uma solução eleitoral daqui a 6 meses. Se não conseguir vencer a eleição, daí eles ficam tristinhos e meu mundo caiu. O que eles estão fazendo é evitar o verdadeiro trabalho que tem de ser feito. Quem quer que tente aventuras eleitorais nessa base vai se dar mal. Por quê? A cultura que domina a sociedade brasileira, pelo menos as classes falantes, é todinha a cultura que os esquerdistas impuseram. Todo o vocabulário, toda a simbólica, toda é de esquerda. Então, você tenta, no meio disso, entra o espertinho do PFL, do DEM, e diz, não, nós vamos parasitar o discurso deles, nós vamos roubar as bandeiras deles. Então chega lá você com bandeira esquerdista, mesmo que você se eleja, mesmo que você obtenha uma vitória eleitoral, você deu a vitória ideológica ao inimigo. Então daí é o seguinte, daí por dentro, ou você serve a esse inimigo, ou você vai ser jogado fora. Então isso é anti-vitória, isso é espiral. O próprio indivíduo impõe a si próprio a espiral do silêncio. Ele se proíbe de ter uma linguagem própria. Ele quer se adaptar à linguagem do adversário. Por quê? Porque já perdeu na esfera cultural. E se perdeu na esfera cultural, não adianta querer conservar carguinho. Então, o que tem de fazer é o seguinte, vocês têm que dar a si mesmos uma verdadeira formação intelectual muito séria, muito sólida, de modo que aos poucos vocês possam ir saneando a atmosfera cultural. Depois disso, pode-se pensar em alguma coisa na esfera política. Tá certo? Provavelmente, eu, quando isso acontecer, já estarei irremediavelmente, irrevogavelmente falecido. Então, já que eu faleci mesmo,
Acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.